Você já sentiu aquele peso no domingo, a pressão silenciosa ou nem tanto, quando o assunto é dízimo? Aquela dúvida incômoda: será que estou em falta com Deus se não entregar 10% do meu salário à igreja? E se eu te dissesse que a narrativa comum sobre o dízimo, aquela que talvez tenha te causado culpa ou confusão, omite segredos cruciais escondidos à plena vista nas Escrituras? Prepare-se. Nos próximos minutos, vamos desenterrar 3 dessas verdades bíblicas profundas que sua igreja pode não ter lhe ensinado. E juntos, confrontaremos a pergunta que ecoa na mente de muitos: o dízimo, como o conhecemos, é realmente uma obrigação divina para o cristão no Novo Testamento? A resposta pode te chocar e, mais importante, te libertar. Muitos de nós aprendemos que o dízimo é um mandamento eterno, um pilar inegociável da fé, frequentemente sustentado por Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Palavras poderosas, sem dúvida. Mas, como toda a Escritura, o contexto é a chave mestra que destranca o verdadeiro significado. E é aqui que reside nosso primeiro segredo. Segredo número 1. O dízimo original não era dinheiro como o conhecemos. Quando a lei do dízimo foi instituída no Antigo Testamento, primariamente em Levítico 27 e Números 18, ela se referia a produtos agrícolas e gado. Era uma 10ª parte da produção da terra de Israel, destinada ao sustento dos levitas, que não possuíam herança de terra, e também para o cuidado dos sacerdotes, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Era um sistema intrínseco a uma sociedade agrária e teocrática, onde Israel era a nação governada diretamente por Deus. Não se tratava, na sua origem, de 10% do salário de um carpinteiro ou de um pescador em moedas. Era um sistema de provisão dentro de uma economia específica, para um povo específico, sob uma aliança específica. Pergunte-se: a sua igreja ainda opera sob as leis agrícolas e cerimoniais do antigo Israel? Se não, por que aplicar seletivamente apenas uma parte desse sistema, e ainda de forma modificada, como se fosse uma lei monetária universal e atemporal? A desconexão histórica e contextual é o primeiro véu que precisamos levantar. Isso nos conduz diretamente ao nosso segundo segredo, talvez o mais crucial para o cristão da Nova Aliança: Jesus e o dízimo. Uma perspectiva surpreendente. É verdade que Jesus mencionou o dízimo. Em Mateus 23:23, ele repreende os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Os defensores do dízimo obrigatório frequentemente citam a frase "deveis, porém, fazer estas coisas", como um endosso de Jesus à prática para nós hoje. Contudo, o contexto novamente é vital. Jesus estava falando com fariseus, homens que viviam sob a lei mosaica antes da sua morte e ressurreição, que inaugurariam a nova aliança. Ele estava apontando a hipocrisia deles em focar em detalhes minuciosos da lei, enquanto negligenciavam seus princípios fundamentais. Ele não estava estabelecendo o dízimo como um mandamento para a sua futura igreja. Paulo, Pedro, João, Tiago, nenhum deles instrui os crentes a dizimar. Eles falam abundantemente sobre contribuir, sobre generosidade, sobre ofertar sacrificialmente. Mas o conceito de um dízimo legalista de 10% está ausente de suas instruções para a igreja.
Pense na viúva pobre que deu suas 2 pequenas moedas, elogiada por Jesus não pela porcentagem, mas pelo sacrifício total. Isso sinaliza uma mudança de foco, do quanto para o como e o porquê. A ênfase neotestamentária não está na porcentagem fixa, mas na generosidade do coração, movida pela graça. E aqui mergulhamos no terceiro segredo: a igreja primitiva e a contribuição voluntária e generosa. Como, então, os primeiros cristãos sustentavam a obra e cuidavam dos necessitados? Os Atos dos Apóstolos e as Epístolas Paulinas pintam um quadro claro. Não havia menção de um dízimo compulsório. Quando Paulo organiza uma coleta para os santos necessitados em Jerusalém, como detalhado em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, ele estabelece princípios claros para a contribuição cristã. Ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Note as palavras: segundo propôs no seu coração, não por necessidade, ou seja, não por compulsão ou constrangimento. Paulo apela à generosidade, ao exemplo de Cristo que, sendo rico, se fez pobre por nós. Ele fala de semear com generosidade para colher com generosidade. O padrão não é uma porcentagem fixa imposta, mas uma resposta alegre e sacrificial à graça de Deus, administrada com responsabilidade e para propósitos claros. A igreja primitiva operava sob um modelo de graça, não de lei mosaica. Então, voltamos à pergunta inicial: o dízimo é obrigatório para o cristão hoje? Com base nesses segredos bíblicos, a natureza original do dízimo, a perspectiva de Jesus dentro da lei e a prática da igreja primitiva, a resposta direta é que o dízimo, como um mandamento legalista de 10%, não é uma obrigação para o crente da nova aliança. Tentar impor o dízimo mosaico à igreja é misturar alianças, é colocar os crentes sob um jugo que Cristo já removeu. Significa isso que o cristão está isento de contribuir financeiramente para a obra de Deus ou para ajudar os necessitados? Absolutamente não. Pelo contrário, a nova aliança nos chama a um padrão ainda mais elevado de generosidade, uma que flui não de uma obrigação legal, mas de um coração transformado pela graça. Somos chamados a ser mordomos de tudo o que Deus nos deu: nosso tempo, nossos talentos e nossos tesouros. A contribuição cristã deve ser regular proporcional à nossa renda. Paulo sugere em 1 Coríntios 16, 2, que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, sacrificial e, acima de tudo, alegre e voluntária. Para alguns, isso pode significar dar muito mais que 10%. Para outros, em tempos de dificuldade, pode ser menos. O Espírito Santo guia cada crente em como aplicar o princípio da generosidade. A verdade é que a liberdade em Cristo se estende também à nossa forma de contribuir. Não permita que o medo ou a culpa ditem suas decisões financeiras na igreja. Em vez disso, busque um relacionamento com Deus, onde sua doação seja uma expressão de amor e gratidão, não uma tentativa de comprar bênçãos ou evitar maldições. Um conceito que, infelizmente, muitas vezes acompanha o ensino distorcido sobre o dízimo. Malaquias foi escrito para um povo sob a lei que estava especificamente falhando em sustentar o sistema do templo e os levitas conforme ordenado naquela aliança. Tentar aplicar diretamente suas bênçãos e maldições a nós, que estamos sob a graça, é um erro teológico grave que tem causado muito fardo. A Bíblia é uma fonte de libertação, não de opressão financeira. Se esta mensagem abriu seus olhos e tocou seu coração, não guarde essa compreensão apenas para você.
Compartilhe este vídeo com amigos, familiares, com quem precisa ouvir que a generosidade bíblica é mais sobre o coração do que sobre a calculadora. Mais importante, mergulhe nas Escrituras por si mesmo. Questione com humildade, estude com diligência e deixe o Espírito Santo guiar suas convicções sobre como honrar a Deus com seus recursos. A jornada para a verdade pura e uma fé autêntica muitas vezes envolve desaprender para reaprender. Para mais estudos bíblicos que desafiam o status quo, que buscam a profundidade da palavra e promovem a verdadeira liberdade em Cristo, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações. Sua jornada de descoberta e crescimento espiritual está apenas começando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você enquanto você navega estas verdades.